Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Amém? Pai querido e amado, estamos diante da tua presença mais uma vez, para glorificar o teu santo nome. Estamos encerrando esta campanha tão preciosa, essa campanha, meu Deus, que gerou tantos milagres, e é para a glória do Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Eu sei, meu Deus amado, que muitos milagres ainda nós colheremos através de toda essa semeadura de 40 dias. Meu Deus querido, que o Senhor complete esta boa obra, assim como nós estamos declarando através desta palavra, que está consumado, que o Senhor venha concretizar na vida, Senhor, de cada um, meu Deus querido, esta palavra, e o Senhor venha visitar nesse dia aquele que está na sua casa também, aquele, Senhor Jesus, que precisa ainda de uma resposta, aquele que necessita, meu Deus, do teu toque. Hoje é o dia, Senhor, do Senhor marcar vidas neste lugar. Em nome de Jesus nós cremos, Pai, e nós pedimos a tua bênção e a tua graça sobre cada vida, no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, pode se assentar. Louvado seja Deus. Essa é uma palavra que eu meditei muito durante esta semana, porque é uma palavra muito profunda. Quando Jesus ele declara na cruz do Calvário que está consumado, isso tem um poder, tem um conteúdo, uma profundidade muito grande para nós entendermos e trazermos para a nossa vida como uma palavra viva. Toda a palavra de Deus, amados, que está aqui registrada para que nós possamos viver desta palavra, são palavras que nós temos que trazer para a nossa vida como de uma realidade mesmo viva. A palavra de Deus ela não pode ser somente algo que está escrito no livro e que nós talvez ouvimos alguma coisa e guardamos no culto, porque a nossa capacidade de guardar ela é muito pouca, ela é muito precária. E é por isso que nós precisamos praticar a palavra de Deus em todos os dias. Talvez se eu te perguntar assim, olha, qual foi o tema que nós falamos a semana passada? Eu acredito que muitos de nós já não nos lembramos mais do culto de missões e aquilo que foi tratado neste lugar. E eu quero refrescar aqui para você como introdução o último versículo que o pastor Edson pregou no domingo passado. Ele trouxe o versículo de Colossenses 4:17, aonde diz assim, o apóstolo Paulo ele diz para nós cuidarmos em cumprir o ministério que nós recebemos do Senhor. Amém? Toda palavra consumada na cruz do Calvário, ela gerou algo em nós. Concorda, sim ou não? Você crê que toda a resposta que você precisa, toda a bênção que você necessita, nós estamos aqui hoje, e que bom que Deus nos dê muitos anos de vida, amém? Digamos que você viva mais 50 anos, diga glória a Deus. Até o seu último dia de vida você vai depender dessa palavra. Até o seu último dia de vida você vai ter que recorrer à cruz do Calvário. Você vai ter que recorrer àquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui, queridos, que é para nós cuidarmos, em nós cumprirmos o ministério que nós recebemos do Senhor. Toda a nossa vida, o nosso ministério, a obra que o Senhor tem na nossa vida, seja hoje, seja no futuro, amados, ela está pautada na cruz do Calvário. Ela está pautada naquilo que Jesus já conquistou para mim e para você. Ele não vai conquistar, Ele já conquistou, amém? Jesus não vai te dar alguma coisa, Ele já te deu, Ele já fez, já está consumado, já está pronto na cruz do Calvário. Nós precisamos ter um entendimento de nós trazermos aquilo que o Senhor já proporcionou para nós em nome de Jesus. Diga assim comigo, que eu possa enxergar com propriedade e ser exemplo que eu carrego uma vida de milagres. Amém? Viver as coisas consumadas da cruz é viver uma vida de milagre.
É você viver em novidade de vida. É você saber que todos os dias Deus vai ter uma resposta para você. Amém? É você saber que você vai poder recorrer à cruz todos os dias da sua vida. Seja num sentido, hoje é um dia bom para mim, eu tenho motivos para agradecer. Então você vai agradecer aquilo que Jesus já fez. Seja um dia adverso na tua vida, que talvez você pisou na bola e pecou contra o Senhor. Você vai ter que recorrer à cruz e pedir perdão ao Senhor. Não é assim que acontece? Então a cruz, ela é a resposta de Deus para a nossa vida. E todo milagre, queridos, ele significa que os inimigos foram vencidos. Amém? Eles foram vencidos. E nós podemos então encher o nosso peito e falar desse nome poderoso que mudou a nossa vida e a nossa história. Amados, nós só vamos contar uma vida de vitória se a nossa vida estiver pautada no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não tem como nós falarmos de uma vida vitoriosa, de uma vida em Deus, de uma vida de esperança, de uma vida eterna. Amém? De uma vida sobrenatural. Não tem como nós falarmos isso se nós estivermos divorciados da cruz do Calvário. Não tem como. Mas a nossa vida, ela está pautada no Senhor. Aqui, nesse texto que nós lemos, é um texto da crucificação. Você conhece, acredito que a maioria aqui conheça, a caminhada de Jesus, o seu sofrimento, Getsêmani, via dolorosa, tudo que aconteceu até ele chegar na cruz do Calvário, e tudo que ele passou na mão dos governantes, de Pilatos, de Herodes e todos mais, até o ponto dele chegar na cruz do Calvário. E ali ele estava falando da minha vida e da sua vida. Ele estava pagando o preço para que eu e você pudesse ter direito de ter uma vida abundante, conforme está escrito em João 10:10. Foi por isso que ele estava lá, para nos dar uma oportunidade de nós sairmos das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? Para nós sairmos de uma situação de condenação e nós podermos erguer a bandeira da vitória e nós falarmos a quem nós pertencemos, e nós pertencemos ao Senhor. Eu me lembro, queridos, que quando eu me converti, isso tem 29 anos já, eu fui para a igreja e eu já fui assim com o coração aberto. Para vocês terem uma ideia, eu fui em 3 cultos e não teve apelo. E aí eu mandei um recado para o diácono. Eu falei para o diácono assim: vai lá e fala para a missionária Dionísia fazer apelo, porque eu quero aceitar Jesus, eu preciso aceitar Jesus. Foi assim que aconteceu. E aí, queridos, eu comecei a andar com o Senhor, e eu tinha aquela convicção, aquela certeza. Um dia, eu tinha uns 6 meses mais ou menos de igreja. Um dia, entrou um rapaz dentro da minha casa, era uma pessoa que morava no quintal, onde nós morávamos em Osasco. E esse rapaz, que era de uma outra igreja, ele entrou dentro da minha casa, ele estava endemoniado. Ele apontou o dedo na minha cara e ele disse para mim assim: quem é você para ter certeza que você está salva? E ele me disse isso. E eu não tive, naquele momento, nenhuma dúvida de quem eu era em Deus. Eu tinha convicção, embora eu era muito nova na fé, eu não tinha o entendimento bíblico que eu tenho hoje, mas eu tinha certeza da minha entrega para o Senhor. Eu tinha certeza. Então eu pude olhar para aquele rapaz e dizer para ele: eu tenho certeza quem eu sou em Cristo Jesus. E esta certeza nós precisamos carregar, queridos, porque nós precisamos olhar de cabeça erguida para o Senhor. A cruz, ela precisa representar a nossa vida, amém? O sacrifício da cruz, ele tem que falar de mim e de você. Senão, nós não nos identificamos com a cruz do Calvário sobre nós. Essa é a profundidade do que Jesus ele está falando aqui, olha. Quando, pois, Jesus ele tomou o vinagre, e ele toma o vinagre justamente para cumprir a profecia, estava escrito que isso aconteceria a ele. Então ele disse: está consumado. Quando ele diz isso, queridos, o que ele está falando? Que a consumação, ele é o fator final, estava acabado ali.
Ali na palavra de Jesus, que diz o texto, que ele inclinando a cabeça, ele rende o seu espírito. O que está acontecendo ali, amados, no mundo espiritual? Aqui está toda a expectativa das Escrituras. Tudo o que foi falado sobre ele. Tudo que começou lá em Gênesis 3,15, a primeira profecia a respeito do Messias, está em Gênesis 3,15. Então tudo que foi falado, desde Gênesis, passando pelos patriarcas, passando pelos profetas, passando por toda a história bíblica, amados, chegando em João Batista, que foi o precursor do Senhor Jesus, toda essa história. Então Jesus, ele leva toda essa história para a cruz. Ali estava tudo o que foi falado dele. Agora ele diz: está consumado, está acabado. Aqui se finda toda a profecia para um novo tempo. Porque até no nosso calendário, queridos, está antes e depois de Cristo. Amém? O mundo pode até não reconhecer, mas o nosso próprio calendário está dizendo isso, antes e depois dele. Amém? Então, é marcado. O sacrifício da cruz do Calvário marca um tempo, até chegar um outro tempo, que é o tempo da igreja. É o meu tempo, é o seu tempo, onde nós podemos viver, queridos, esta liberdade no Espírito Santo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque nós vivemos no melhor tempo, queridos. Tempos de céus abertos sobre a nossa vida. E esse é o tempo precioso do Espírito Santo, amém? O brado da cruz é o nosso suspiro de liberdade. Glória a Deus. Você consegue enxergar isso, queridos? Essa mensagem tem que despertar para você o significado da cruz do Calvário. O significado da morte de Jesus, porque não haverá outra morte, amém? Não haverá outra morte do Messias, não haverá. Então esta morte do Senhor é o nosso brado de liberdade. Foi ali que o Senhor trouxe toda a vitória sobre as trevas, e Ele entregou para mim e para você. Só que nós temos livre-arbítrio. E eu pergunto para você, para que serve o teu livre-arbítrio? O livre-arbítrio serve para você tomar decisão errada. É para isso que serve. Porque o livre-arbítrio nos dá decisão de escolha. Mas sabe o que nós devemos fazer com o nosso livre-arbítrio? E é isso que a palavra de Deus nos aconselha a fazer. Quando o apóstolo Paulo diz que é para nós entregarmos a nossa vida em obediência ao Senhor. Então nós devemos pegar o nosso livre-arbítrio, que é o nosso direito de escolha, e entregar na mão dele. E pedir ao Espírito Santo: governa a minha vida, direciona a minha vida, conduz a minha vida dentro do seu propósito. O propósito conquistado na cruz do Calvário. Diga glória a Deus. A cruz sanciona promessas escatológicas e inicia o futuro. Olha que maravilhoso, queridos. Então a cruz faz isso, ela sanciona promessas. Amém? Quando o presidente sanciona uma lei, essa lei passa a vigorar. Ela passa, ela exige que seja cumprida essa lei. Então a cruz do Calvário, ela sanciona as promessas de Deus. É o Senhor dizendo para nós assim: tudo que eu prometi, agora está sancionado na cruz do Calvário, e é teu direito. Glória a Deus por isso. E o Senhor inicia na nossa vida um futuro conosco. Eu quero ler com você rapidamente. Coloca para mim aí, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Está escrito assim, ó. Coloca só para vocês ir lendo, mas eu já vou lendo aqui para adiantar. Está escrito assim: pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo, por mim mesmo, não é o sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus. Amém? Olha que versículo tremendo isso. Não é para você ter dúvida. Não é para você viver em cima do muro.
Não é para você viver uma vida, queridos, porque o Senhor nos convida a tomar parte de um lado. Ele nos convida a tomar parte de um lado, porque existem dois caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Mas nós sabemos também que existe o outro caminho da perdição e da morte. Glória a Deus. Agora, Paulo está dizendo aqui que Jesus, ele não é o sim e o não ao mesmo tempo, mas ele é o sim de Deus. Porque não existe no Senhor sombra ou variação de dúvida. Não existe. O que ele falou para você é fato e verdade. Se ele te prometeu, ele vai cumprir, em nome de Jesus. Olha o 20. Porque é o sim de todas as promessas de Deus. Fala para o teu irmão assim: Jesus é o sim de todas as promessas de Deus para a tua vida. Está consumado aonde? Na cruz, queridos. Na cruz do Calvário. Glória a Deus. Por isso dizemos amém. É por isso que nós dizemos amém. Quando você diz amém, e é tão comum no nosso culto, nós dizermos amém, nós estamos falando eu concordo. Eu recebo, eu concordo com isso. Então Paulo está dizendo assim: é por isso que nós dizemos amém por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Olha o 21. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. Então esta certeza, queridos, não partiu de nós, não vem da nossa imaginação, não vem do nosso sentimento falho, não. Esta certeza, ela vem da obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário, para a minha e para a sua vida. Diga glória a Deus. Olha só, Colossenses 2, 13 e 14, está escrito assim: tendo o registro da dívida que era contra nós. Faço uma pergunta para você. Antes de você se converter, quem tinha aqui a dívida longa? E a ficha, como que era? Se puxasse, hein? Aquele que nem filme, os filmes aí que puxa ali a ficha do condenado, aquela ficha enorme que não para mais de sair do fax, né? Era o fax antes, saía aquele monte de papel. Era assim, queridos. A minha e a sua vida era assim, mas Paulo está dizendo aqui, olha, tendo um registro de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que esse texto está dizendo? Está dizendo que Satanás, ele tinha ali, todo o seu currículo de pecado na mão dele. Quando nós pertencíamos a ele, queridos, quando nós pertencíamos a ele, porque está escrito em Romanos, no capítulo 3, que todos nós nascemos no pecado, amém? Todos nós nascemos nessa natureza. Então Satanás, ele detinha esse documento, esse escrito de dívida, mas está escrito aqui, olha, que Jesus removeu. Coloca para mim esse versículo 14, Colossenses 2,14. Mas Jesus removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Glória a Deus. O que Jesus fez, amados? Ele foi lá, através do sacrifício da cruz, pegou esse documento das mãos do diabo, quando ele disse está consumado, e ele então crava, no momento da cruz, aquilo que pairava sobre mim, sobre você, o escrito de dívida, ele encravou na cruz. Sabe o que a Bíblia fala para você e para mim? Romanos 8:1. Agora, pois, aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há mais. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Não tem mais acusação para você, porque Satanás não tem mais esse direito. Então a sua conta foi paga. Diga, minha conta foi paga. Não é maravilhoso isso? Amém? 1 Pedro 2, 21, 24, está escrito assim, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós,
os nossos pecados nós vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados. Amém? Esta é uma sentença que foi executada. O que diz esse texto, queridos? Que o Senhor levou sobre ele toda a sentença que estava sobre a nossa vida. Na cruz do Calvário você é curado. Você é liberto. Amém? Na cruz do Calvário você pode requerer a libertação de alguém, a libertação do marido, a libertação do filho. Porque é isso que está dizendo, queridos, esse texto. Então a sentença ela já foi executada. Glória a Deus. Então ninguém mais precisa sofrer nas garras do diabo. Porque ele já levou toda essa condenação na cruz do Calvário. Diga amém. Colossenses 2,15. Paulo também escrevendo aqui, olha, escreve assim: desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Sabe, a morte de Jesus, embora ela foi física, nós conhecemos os personagens envolvidos, não é? Nós conhecemos a atuação dos sacerdotes, a atuação dos romanos, nós conhecemos tudo isso, mas a morte de Jesus, ela é espiritual, ela é muito espiritual, a morte de Jesus. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, que Jesus venceu na cruz, e ele desarmou os seus inimigos na cruz do Calvário. Diz aqui que ele os envergonhou publicamente, vencendo na cruz. Sabe, queridos, Satanás, ele pensou que era o fim. Ele pensou que ele ia comemorar. Houve trevas sobre a terra. Mais ou menos no meio-dia, às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Então a natureza ela começou a se manifestar. Houve escuridão. O véu do templo rasgou de cima a baixo, trazendo o quê? Que agora o homem não estava mais separado de Deus, não havia mais separação. Agora nós podemos fazer como o livro de Hebreus diz, nós podemos nos achegar com ousadia, com confiança, por esse novo e vivo caminho que o Senhor Jesus ele trouxe para a nossa vida. Então, que vitória é essa que o Senhor nos deu, amados? É essa vitória, que agora não há mais separação entre nós e Deus. Você pode chegar na presença de Deus quando, como e onde você quiser. Você pode falar com Ele. Você pode ter a presença do Senhor na sua vida. Isso é uma vitória para a nossa vida. Sabe o que a palavra de Deus diz lá no livro de Romanos capítulo 8? Que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não é somente vencedor, mas você é mais do que vencedor. Você tem vitória em todas as áreas da sua vida, em todas as coisas. O Senhor te dá vitória. Você precisa ter essa certeza, queridos. Sabe por quê? Porque os nossos dias humanos, eles não são só de vitórias, mas nós precisamos andar em vitória, entende? Eu estou passando por problema, mas eu já sei que eu tenho a minha vitória. Eu estou hoje passando por um momento de enfermidade, mas eu já sei que eu tenho a minha vitória. Eu recebi uma afronta hoje, mas eu já sei que eu tenho a minha vitória. Então essa é a nossa vitória no Senhor. Está consumado, ele disse. Essa é uma palavra no grego, tetelestai, que significa está consumado. Olha que interessante, queridos. Uma pessoa só se tornava proprietário de um terreno após o pagamento total. Quando o comprador pagava totalmente o valor do terreno, ele recebia uma escritura com os dizeres tetelestai, que significava que o comprador era dono de direito daquela propriedade. Quando Jesus ele diz, tetelestai, está consumado, ele está dizendo, você é propriedade dele. Ele está dizendo, eu já paguei o preço, eu já paguei a dívida, então você é propriedade dele, logo,
isso não dá o direito de você fazer o que você quiser da tua vida. Não dá direito de você destruir o templo do Espírito Santo. Amém? De você servir a outros deuses. Entende isso? De você corromper o teu corpo. De você entregar o teu corpo, talvez os vícios, as drogas, a prostituição, aquilo que mancha, que macula o teu corpo. Você não tem o direito. Porque você é propriedade de Deus, propriedade particular do Senhor, diz a palavra de Deus. E Ele olha para você como a menina dos seus olhos. Entende isso? O seu valor, a sua preciosidade. Sabe, queridos, quando Jesus está na cruz do Calvário, Ele não está pagando um preço por um pacote de humanidade fechado. Não está fazendo isso. Porque, na verdade, o aceitar a Jesus é uma liberdade nossa. O céu não é para todos, você sabe disso. É para aqueles que reconhecerem, que cumprirem João 12, que Ele veio para os seus, mas os seus não o recebeu. Mas todos aqueles que o recebem agora, Ele lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então nós sabemos disso, que o céu não é para todo mundo. Amém? E Ele te chama como propriedade particular dEle. Mas quando Ele está na cruz, Ele não está pagando preço por um pacote fechado de humanidade, não. Ele está vendo você como único. Entende? Ele está vendo você como único. Ele está vendo a tua vida, a tua história, a tua necessidade como único. O relacionamento do Senhor, Ele é único com cada um de nós. Não é? Porque a Cláudia tem um relacionamento com Deus, é diferente do meu relacionamento, é diferente da Amanda, é diferente da Islã. Porque nós temos relacionamentos com o Senhor únicos, como propriedade particular do Senhor. Você entende isso? É por isso que a nossa salvação, ela é individual. Amém? Ela é individual, todos nós vamos comparecer diante do Senhor. E nós daremos conta daquilo que o Senhor nos entregou e fez na nossa vida. Quando um filho recebia uma tarefa de seu pai e a concluía com sucesso, ele dizia tetelestai, que significava que ele havia concluído o seu trabalho. Jesus na cruz do Calvário concluiu o seu trabalho. Agora Jesus, ele diz aos discípulos assim, olha, coisas maiores vocês farão. Eis que eu vos dou poder, eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, expulsar demônios, curar vidas, ressuscitar mortos, etc. O que Jesus está fazendo, queridos? Está dizendo para nós agora, vocês são o meu tetelestai. Você precisa dizer agora que esta obra que está na sua mão, você vai consumar. Você vai fazer esta obra. Amém? Então, assim como um filho recebia uma tarefa, eu posso ver nesse relato a pessoa de Jesus, que é o filho, que recebeu essa tarefa, que cumpriu muito bem, que entregou diante do Pai. O Pai recebe isso. Da mesma forma, nós somos os filhos de Deus agora. E há, queridos, responsabilidades nas suas mãos. Sabe que o Senhor está dizendo que você precisa completar essa obra onde você está. Você precisa completar essa obra na sua família. Você precisa completar essa obra no seu ministério. Você precisa completar aquilo que Deus entregou para você fazer em nome de Jesus. Amém? Quando uma pessoa ia até um banco pagar uma dívida, o bancário carimbava sobre o documento tetelestai, que significava que aquela dívida havia sido paga. Então ele dizia, eu quitei a dívida. Jesus quitou a nossa dívida. Amém? Quando uma pessoa cumpria sua pena na prisão, era colocada na cela onde ela esteve a palavra tetelestai, que significava que aquela pessoa havia cumprido sua pena e agora estava livre. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que acontece? Nós somos livres. Nós somos livres, queridos.
Nós somos livres. Amém? Sabe, alguém olha para os cristãos, e eu já ouvi muito isso, e as pessoas dizem assim: ah, esse povo não sabe curtir a vida, né? Esse povo não sabe curtir a vida, não pode fazer nada, não pode beber, não pode fumar de vez em quando, não pode dar uns peguinhos de vez em quando, não pode, esse povo não pode fazer nada. E eu falo diferente para vocês. Nós podemos fazer tudo, nós não fazemos porque nós somos livres. Nós não fazemos porque nós somos libertos. Não é verdade? Vou pegar aqui, olha, a pessoa do pastor Edson, que eu conheço ele desde sempre, e eu peguei uma parte dele envolvido com álcool. Queridos, se ele quisesse hoje, se ele quisesse parar num boteco ali, misericórdia, e pedir um copo de cachaça, ele não poderia? Claro que poderia, ele tem liberdade para ir lá. Mas por que não faz? Porque ele é livre. Porque ele é livre. Essa é a diferença, queridos. Agora, quem olha para nós e diz que nós não podemos fazer nada disso, são as pessoas que estão presas nessas coisas. E não usufruem da liberdade que nós temos no Senhor Jesus. De olhar para o Senhor e saber o nosso destino, amados. Se nós fecharmos os olhos aqui, nós já sabemos aonde nós estaremos. Nós já sabemos o futuro que nos aguarda. Glória a Deus. Nós já sabemos a eternidade que o Senhor preparou para mim e para você. Glória a Deus, amados. Então, o que a consumação é para você? Para eu terminar essa mensagem. O que esta palavra está consumado, o que a consumação é para você? Eu quero que você reflita. É um mero acontecimento que você olha nas Escrituras, que lindo isso que Jesus fez. Ou, de fato, você pode dizer, está consumado na minha vida. Uma coisa é estar escrito na Bíblia e não ter nenhum reflexo sobre nós. É como o Salmo 91 aberto num canto da tua casa, ou o Salmo 23, ou uma passagem que você gosta, que talvez a gente coloque ali como amuleto, a gente acha lindo aquilo, mas não tem reflexo sobre a nossa vida. Uma coisa nós sabemos que está na Bíblia, mas não tem nenhuma autoridade sobre nós. A outra coisa, queridos, é quando nós podemos dizer, na minha vida está consumado. O sacrifício de Jesus na cruz é uma verdade para mim. Eu vivo esse sacrifício. Eu recorro à cruz do Calvário. Eu estou nela todos os dias da minha vida. Tudo que eu preciso, necessito, já foi feito. Toda a minha vitória foi selada. Glória a Deus. Em Cristo, queridos, está o fim da morte e da corrupção. Está a vitória sobre tudo. Cristo é o nosso presente, é o nosso futuro e a nossa eternidade. É Cristo Jesus na nossa vida. Amém? E eu quero te convidar a ficar de pé, para nós orarmos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quero convidar os músicos aqui. Sabe o que Deus colocava no meu coração para este momento de oração? Um momento de poder mesmo. Um momento de buscar a presença de Deus. Sabe? Um momento de você lançar a sua vida na cruz do Calvário. De você se lançar por completo diante de Deus. Em nome de Jesus. Porque o Senhor me disse que o Senhor estaria libertando pessoas aqui. O Senhor estaria renovando pessoas. Animando você. Porque aquilo que nós recebemos na cruz, queridos, é impactante para a nossa vida. Sabe, os discípulos pós-cruz, receberam o Espírito Santo. E eles começaram a testemunhar, a falar com ousadia, tudo aquilo que eles haviam presenciado. Se você olhar os discursos de Pedro,
depois disso, os de Paulo, depois disso, você vai ver o quanto que eles falavam com ousadia, a certeza que eles tinham através da cruz do Calvário. Queridos, você sabia que os nossos irmãos lá, os discípulos, os primeiros discípulos, eu estou falando, Pedro, Tiago, João, os demais, eles já esperavam a volta de Jesus nos seus dias? Tamanha era a certeza deles, tamanha era a entrega deles sobre tudo que tinha acontecido, eles já esperavam Jesus nos seus dias, que ele voltasse nos seus dias. Sabe, a cruz do Calvário, ela não perdeu o seu poder, ela não perdeu. Nós precisamos estar com a nossa vida cravada na cruz do Calvário. Você precisa se enxergar como se você estivesse crucificado juntamente com ele na cruz. Você precisa se enxergar dessa forma. Quando você se enxerga dessa forma, nada mais importa para você, nada mais. Você não vai se importar mais com um pecadinho que ele tenta entrar na sua vida, que talvez rouba você da presença de Deus, não. Você vai olhar para Jesus e você vai ver que ele é tudo de mais importante que você tem na sua vida, é o Senhor Jesus.